Olá pessoal, como é que vocês estão? Hoje eu vim compartilhar com vocês o versículo do dia que se encontra em 1 Samuel, no capítulo 16. Eu vou falar aqui com vocês a respeito de Samuel, que foi ungir um rei, que o Senhor iria indicar a Samuel na casa de Jessé, que era o Davi. Mas eu vou estar enfatizando aqui essa passagem aqui, esse versículo que vem dizendo assim: quando chegaram, Samuel olhou para Eliabe e pensou: com certeza este é um homem que o Senhor ungirá. O Senhor, porém, disse a Samuel: não o julgue pela aparência e nem pela altura, pois eu rejeitei. O Senhor não vê as coisas como o ser humano as vê. As pessoas julgam pela aparência exterior, mas o Senhor olha para o coração. Aqui o Senhor estava até repreendendo aqui Samuel, profeta Samuel, um juiz, e pois ele ia ter a direção de Deus quando chegasse na casa de Jessé, onde ele iria ungir o novo rei de Israel. Mas nem ele sabia. Mas quando chegou lá, viu os irmãos de Davi lá, todos bem apresentados, Mas o Davi não estava ali. O Davi estava lá cuidando das poucas ovelhas que ele tinha, E lá ele estava sendo treinado já por Deus muito tempo, Então ele já era a escolha de Deus. E a escolha de Deus sempre fica às escondidas, porque Deus está trabalhando em secreto, Deus não deixa com que aquele que ele escolheu está preparando, está habilitando, ser visto, ser apresentado antes de estar pronto, Quando o Senhor mandou Samuel ir na casa de Jessé, é porque ele já estava pronto por Deus, E Samuel seguiu a orientação do Senhor e foi para lá ungir um rei. Mas naquele momento a aparência, tentou enganar Samuel. Você vê que até pessoas de Deus muitas vezes se enganam, Samuel quase foi enganado pelos olhos. Mas o Senhor quis mostrar para ele, que a escolha de Deus sempre vai ser diferente das escolhas dos homens. Porque a escolha dos homens, ela é a escolha pela aparência, A escolha do homem, ela muitas vezes é pela estatura, Ela é pela aparência e pela o grau, que ela tem de estudo, A eloquência, acha que tem que ser aqueles que sabem mais, que são letradas, Mas o Senhor quis mostrar para ele, para Samuel, que a escolha dele é diferente da dos homens. A escolha dele é a escolha pelo coração. É aquele a quem ele habilita, é aquele que não é nada, que ninguém dá nada, para ser o que ele quer que seja. Ou seja, Deus escolheu as coisas desprezíveis desse mundo para as confundir aqueles que se acham. E escolheu as coisas fracas, escolheu, aqueles que não são para ser, Deus escolheu o menor, Pois nós sabemos que os irmãos aqui de Davi estavam sempre ali, à vista do pai, e ele sempre estava excluído, Então, Deus confunde, a lógica do homem. Ele confunde porque ele não vê a aparência. Ele não escolhe ninguém pela aparência, ele escolhe pelo coração. E o Senhor não vê as coisas como ser humano, Então, a escolha de Deus vai ser desprezada, vai ser muitas vezes
a escolha de Deus, né? Nós sendo a escolha de Deus, vamos ser sim rejeitada, perseguida, envergonhada. Vai ser muitas vezes passar pelos desertos, né? Porque a unção perseguia Davi, né? Não foi ele que escolheu. A Bíblia diz que o Senhor que nos escolheu. Então ele ele já era ungido do Senhor, mas precisava de alguém estar lá ungindo ele, né? A materialização da promessa, do que Deus tinha para ele, né? Então, a unção já perseguia Davi, né? Assim somos nós. A unção de Deus sobre a nossa vida, e ninguém pode tirar, né? Ninguém pode mudar a história que Deus tem, o que Deus pensa a nosso respeito. Porque Ele nos conhece em secreto, Ele conhece o coração, né? É Ele que nos habilita, é Ele que nos aperfeiçoa, é Ele que prepara cada um de nós. Ele vai nos moldando, Ele vai trabalhando na área que precisa ser trabalhada, né? Porque nenhum ser humano, ele é perfeito, né? Por isso que Deus pega aquele que não é nada para ser o que Ele quer, porque Ele vai trabalhar da maneira dele, do jeito dele, né? Porque o que faz a diferença é a unção, é a presença de Deus, né? E aqui neste momento, o que fazia diferença era a presença de Deus na vida de Davi, era a fidelidade, era a obediência que ele tinha para com o Senhor, né? Muitos olhariam para ele e julgariam, né? Mas quem estava habilitando ele, né? Estava aperfeiçoando, agora estava tirando ele de trás das ovelhas, atrás estava tirando ele do esconderijo, na verdade, porque ele estava num lugar reservado, que era para cuidar das ovelhas. Ele não estava apresentável juntamente com a sua família, né? Então, para você ver que a escolha de Deus é dessa forma, né? E Deus honrou na frente do pai e dos irmãos de Davi, né? E ali Deus quis mostrar para eles, olha, a minha escolha é diferente da de vocês. Ou seja, vocês podem ter desprezado ele por ele simplesmente estar cuidando de ovelha. E os preferidos aqui, ó, do lado de vocês, né? Enquanto esse aqui estava me servindo, estava me buscando, né? Eu estava ali acompanhando o tempo todo e habilitando ele naquele lugar onde ninguém queria estar cuidando de ovelha, né? Então, para chegar até aonde Davi chegou, não foi fácil. Por quê? Porque ninguém queria passar por tudo que ele passou. Lutou com o urso, com o leão, enfrentou o gigante, né? Golias, e entre outras coisas, né? Para ele estar nessa posição, porque houve o trabalhar de Deus. Deus capacita quem ele escolhe. Deus já tinha capacitado ele. E olhando humanamente falando, quem estava aqui perto dele não ia olhar dessa maneira, né? Ia olhar como se ele não era capaz de ser rei, né? Por ele estar lá, dando as ovelhas, não estar ali apresentável, não era o preferido assim, né? E o preferido de Deus sempre vai receber retaliações no mundo espiritual. Vai, por ser rejeitado, porque é a luz de Deus, porque foi nomeado, recebeu essa missão de Deus, vai sim sofrer retaliações, vai vivenciar, né, esses dias de aflições, de perseguições, porque fazer o que Deus quer, né, é estar
fazendo a vontade de Deus e também deixando o inimigo insatisfeito, né? E neste momento aqui, o diabo não estava satisfeito. Por quê? Que agora o propósito de Deus ia ser prosseguido, né? E as coisas iam ser feitas com êxodo, porque Deus já conhecia o Davi, sabia que ele era um homem valente, um homem de fé, de confiança, né? Então, Deus viu a fidelidade dele, o compromisso dele com o Senhor. E aqui vem dizendo assim, então Jessé chamou seu filho Abinadab e o levou até Samuel. Porém disse, não foi este que o Senhor escolheu? Em seguida Jessé chamou Simei, mas Samuel disse, também não foi o que o Senhor escolheu. Da mesma forma, todos os 7 filhos de Jessé foram apresentados a Samuel. Mas Samuel disse a Jessé, o Senhor não escolheu nenhum deles, né? Então, para você ver que os olhares, né, engana. O olhar engana, né? Por quê? Porque quando estamos em espírito, né? Nós estamos em espírito, o que se une ao Senhor torna um só espírito com Ele. Ou seja, você está ali ligado no Senhor, o Espírito do Senhor está ali na sua vida e Ele vai te ensinar no que for útil. Você vai saber discernir entre o bem e o mal, certo ou errado, né? E naquele momento, até o homem de Deus estava sendo enganado pelos olhos, né? Isso é para nos deixar em alerta. Até quando julgamos o próximo, né? A gente julga pela aparência, pela estatura, né? A gente olha pela fraqueza, a gente olha, né, para a responsabilidade, porque aqui era uma grande responsabilidade que Davi, ele começava agora a passar a executar o serviço do Senhor, a liderar o povo de Deus, né? Então, o olhar de julgador, não vai dar para ser rei. Olha a estatura dele, como é que vai governar, né? Você se lembra que quando o povo de Deus, né, em Neemias, estava construindo o muro de Jerusalém, e eles já estavam construindo a metade do muro, o que aconteceu? A inveja que o inimigo começou a colocar na boca dos instrumentos dele, até que conseguiu levantar, mas não vai ficar de pé, porque vai cair, vai tombar. Daqui a pouco vai vir um vento, daqui a pouco vai vir a dificuldade, ou seja, daqui a pouco vai acontecer algo aí, não vai ter muita estrutura, vai desabar. É assim que o inimigo já começa, né? A inveja. Já começa a olhar e já achar, até que começou, mas depois não vai dar certo. Então, para você ver que pessoas que não têm os olhos da fé, que barulho é esse? E o que acontece, né? Vamos voltar aqui. O Senhor não escolheu nenhum deles, então Samuel perguntou, são todos esses teus filhos? A escolha de Deus não estava aqui. Por que não estava? Porque o que Deus tinha era algo incomum, era algo que não era aceito. Por isso que não estava no meio deles. Nossa, é forte, né? O que era aceito por Deus não estava no meio deles, estava distante e precisava ser levado para ser ungido na frente, né? Daqueles que achavam estar preparados, que seria, né, ungido, né? Então, o que acontece? Ouvir a voz de Deus, né? Ouvir a voz de Deus foi o que Samuel fez. Ouviu, colocou em prática, foi logo executar. Mas a direção viria no decorrer
né, no decorrer já, né, da conversa, no decorrer do lugar que ele estava. A orientação de Deus, os detalhes, só seria falado lá, no momento certo. Não apenas só chegar e já falar, não. E era necessário ele estar lá e esperar a voz de Deus, para ele poder executar a vontade de Deus, né? Então, para você ver que aqui neste momento o profeta ele estava sendo um pouco apressado, porque Deus ainda não tinha falado, né? Mas quando o coração dele se inclinou para achar que Deus foi logo e repreendeu, né? Foi logo e repreendeu. Então, isso serve para nós também, não julgar pela aparência, não julgar, né? E deixar o Senhor falar. É orar, é buscar a orientação de Deus sobre algo, sobre situações, sobre pessoas, porque Ele revela, sim, o oculto, profundo, escondido, Ele que vai revelar e vai mostrar para nós se estamos certos, se estamos errados, quanto a pessoa, né, que Deus o quer, e para que o coração não engane, né, nesse sentido aqui de ele ser consagrado, né, pois coração é enganoso. Aqui o coração estava enganando o profeta, né? Então, para você ver que, calma aí não, para você ver que é necessário, quando está querendo que Deus fale, mostre algo para você, é necessário estar em oração, espírito de oração, propósito, né? E Deus, ele vai responder. Deus, ele vai revelar, ele vai mostrar além das aparências, né? Eu digo isso não é só em uma área, em todas as áreas. Porque muitas vezes vemos pessoas rindo, pessoas por fora não demonstram muitas vezes o que está por dentro, né? Mas Deus, ele tem esse poder de revelar aos seus escolhidos, né? Quem é luz e quem é treva, né? Quem é escolha de Deus e quem não é escolha de Deus. Então, isso em todas as áreas, porque todos nós lidamos com o ser humano, em qualquer área, seja no trabalho, no colégio, faculdade, igreja, né? Qualquer ambiente que você esteja, vamos lidar com o ser humano, mas, né? Cada um tem um caráter, cada uma tem uma personalidade, cada um tem um jeito, todo mundo é diferente. Ninguém é igual ao outro. Todos nós somos diferentes, temos um jeitinho especial de ser, né? E quando a pessoa tenta imitar o seu jeito, também não cola. Ela não consegue. Por quê? Porque você tem o seu jeitinho, você é do jeito que Deus fez. Não existe outra igual, né? Cada um tem o seu jeito. E ninguém consegue por muito tempo fingir ser alguém, né? Imitando, sendo aquela pessoa, porque não vai durar por muito tempo, porque cada um tem uma personalidade, cada um tem um jeito e maneira, né? Então, a única pessoa que devemos imitar é o Senhor, é Jesus, né? Então, o que nós estamos aqui aprendendo aqui hoje é que Deus quer que nós venhamos estar atento em relação a isso, né? Não julgar pela estatura, pela aparência, né? Não olhar para o exterior, porque o Senhor, ele olha para o coração. O coração de ofertante revela quem ele é.
Pois é, através da oferta que você apresenta para o Senhor, através do seu sacrifício, vai revelar quem é você. Não precisa ser aquela quantidade, como eu digo assim, de oferta, né? Mas o que está no seu coração, se é da melhor qualidade, se é algo que você tem que é de coração, com amor, com alegria, o Senhor vai estar vendo ali, vai estar analisando o seu ato, o seu coração, não a quantidade, mas em querer agradar o Senhor pela qualidade, e é o teu prazer fazer o que você quer fazer. Então ali Ele vai estar analisando, pois somos observados pelo Senhor diariamente. Pois é diariamente que somos observados pelo coração, pela nossa mente, porque Ele diz que Ele sonda e conhece o nosso coração. Antes de falar, depois, Mel, antes de falarmos qualquer coisa, né? Antes de orarmos, ou o que as palavras ela venha a ser pronunciada nos nossos lábios, Deus, Ele já sabe o que há de falarmos, né? Então, Ele nos conhece, ou seja, somos moldura, né, da mão do Todo-Poderoso. Ele nos criou, Ele nos fez, então Ele sabe tudo a nosso respeito. Não tem como nós se esconder, vestir uma máscara, né? Não adianta ser o que nós não somos. Nós temos que ser o que nós somos. Tanto no particular, tanto, né, nos outros ambientes, porque Deus está nos vendo, né? Então, vamos voltar aqui para a palavra. O Senhor, porém, disse a Samuel: não julgue pela aparência nem pela altura, pois eu rejeitei. O Senhor não vê as coisas como o ser humano as vê. As pessoas julgam pela aparência exterior, mas o Senhor olha para o coração, né? Depois dessa repreensão, hein? Você vê, ele já tinha experiência, né? Ele era um homem de Deus, ele tinha experiência e você vê que errar é normal, mas o que o Senhor também quis mostrar para ele, que nós não devemos se apoiar, né, na nossa sabedoria, se apoiar nas experiências, mas sim se apoiar nele, que tem um domínio, controle de todas as coisas, e que ele sabe escolher, né? Quando nós deixamos o Senhor tomar frente da nossa vida, conduzir, né, toda a nossa vida, tudo vai dando certo, no sentido de você executar, de você colocar em prática, porque aqui ele colocou em prática, mas no decorrer aqui dessa missão, né, quase errou, mas está servindo aqui para nós como um alerta, que nós devemos colocar em prática a nossa oração, né? O nosso envolvimento maior com o Senhor, para que a nossa vontade não prevaleça, para que a gente não seja enganado pelo que vemos, né? E voltando também aqui à palavra, que quando Neemias estava construindo os muros, né, os inimigos não ficou satisfeitos. Queria também entrar, queria ajudá-lo. Mas o intuito de querer ajudar não era para ajudar no sentido de erguer o muro, mas de tentar acabar, né? Então, não foi permitido eles executar esse trabalho junto com os homens de Deus, né? Por quê? Porque era algo de Deus. E o inimigo não podia acabar, não podia neutralizar ali o propósito de Deus. Então, para você ver,
quando é de Deus, tudo flui, né? Se era uma boa intenção de ajudar para reconstruir, Deus o permitiria, mas não foi. Foi para querer destruir, para querer acabar com os propósitos de Deus, então não prevaleceu. Não foi aceito esses homens lá. E o final da história, ficaram esse tempo todo lá tentando atrapalhar os propósitos de Deus. Mas não conseguiu porque era a mão de Deus que estava sobre esse plano aí de construir ali os muros de Jerusalém. Amém? Você vê que uma palavra aqui já mudou, mas eu quero te dizer que tinha homens de Deus à frente, né, administrando ali aquelas construções, né, homens de Deus de oração, que entendeu, né, que estava ligado no Senhor. E quando estamos ligados no Senhor, Deus ele revela, Deus ele mostra. Quando estamos desligados, a gente não compreendemos. As coisas vão passando e o inimigo vai aproveitando, né? E vai fazendo o que quer. Mas quando a gente identifica, observa que tem um dedinho do inimigo, né? Querendo atrapalhar, querendo destruir, né? Os propósitos de Deus, a gente fica em alerta, a gente fica em oração, a gente apresenta para Deus. E Deus vai revelando tudo, o oculto, profundo, escondido, ele vai revelando tudo. A nudez do adversário, ele passa a ser vista. Por mais oculta e escondida que seja, Deus ele vai revelando. Porque o poderoso é Deus, o grandioso é Deus. E ele se revela a um coração que teme a ele, que é obediente a ele. Ele se revela a esse coração, né? Agora, um coração invejoso, um coração, né, perverso, maldoso, Deus não se revela a esse coração que age com injustiça, né? Deus não se revela, né? Nós sabemos que Saul, Deus já tinha largado Saul. E quem entrou para liderar foi o inimigo. Ele já não tinha mais paz, porque desde o momento que largou o Senhor, desobedeceu o Senhor e foi atrás de outras vozes, né? O inimigo agora começou a dominar. O reinado dele não foi mais do mesmo jeito. Foi um reinado fracassado, um reinado de medo e fazendo com que o povo viesse até o mesmo espírito, mesma reação. Porque corria-se do filisteu de vir de enfrentá-lo, porque tinha Deus, confiava em Deus, mas não foi isso. Todo o povo de Deus, juntamente com Saul, corria agora do filisteu, de vir de enfrentá-lo. Então, nós estamos vendo aqui que quando o Senhor não está liderando mais, essas reações começam a aparecer, começam a surgir, né? Então, para que isso não aconteça, é necessário você estar fortalecendo e sustentando a sua fé, fortalecendo ela na palavra, em oração também, né? Para que no dia mau, no dia da adversidade, no dia que os problemas vierem assolar você, você vai lutar contra esse mal que está vindo sobre a sua vida, né? E assim você vai triunfar, você vai ter êxito na sua batalha, né? E o nome do Senhor vai ser glorificado e exaltado para a glória de Deus. Não é verdade? Então, Deus escolheu você. Você foi escolhido e nomeado por Deus. Você é a escolha de Deus
E todas as escolhas de Deus é para dar certo, é para dar fruto de justiça, é para glorificar o nome do Senhor. Porque cada um de nós vamos ser cobrado por Deus. Pois é. Então, faça para Deus. Agrade a Deus, porque é você que vai ser cobrado, né? O inimigo não quer, o inimigo está fazendo de tudo para você não honrar a Deus, né? Tá querendo sujar com a tua imagem, tá criando uma nova identidade para você, tá usando a boca com força. Deixa o inimigo de lado, né? Quem tem boca fala o que quer, mas o que importa é o que a palavra de Deus fala ao seu respeito. Você não vive em função do que os outros pensam e dizem a seu respeito. Você vive, a sua razão de viver é para Cristo. O que faz a sua vida ter sentido é a palavra, não é a palavra das pessoas. Se fosse a palavra das pessoas, você ia viver em função delas e a sua vida não ia para frente. Você ia viver só aí, ó, vivendo de falácias, né? Porque pessoas perturbadas, ela não tem paz. E ela quer perturbar aquele que tem paz, que está fazendo a sua vida andar, que está olhando para você, olhando mesmo para a sua vida e não olhando para a vida dos outros. Mas tem pessoas que focam mais na sua vida porque a vida delas estão parada. É mais prazerosa estar focado na sua vida do que na própria vida deles. Por quê? Porque quem tem paz não precisa ficar, né, querendo tirar a paz dos outros, porque ela já tem a própria paz. Quem não tem paz vai sempre procurar algo para fazer, ocupar a mente, o coração que está vazio, né? Porque a presença de Deus é que nos dá paz, que nos preenche e que nos faz sentir bem. Agora, quem não tem a paz, não tem a presença de Deus, vai procurar preencher esse espaço vazio, se ocupando com a vida do próximo, se ocupando para destruir a vida do próximo, né? Então, já ouviu aquele ditado que Deus deu a vida a cada um de nós para cuidarmos da nossa? Mas muitas vezes tem pessoas querendo cuidar mais da sua vida no sentido para o mal do que para o bem? Então, existe sim. Existe pessoas que gostam de fazer injustiça com as suas próprias mãos, com a sua própria boca, né? Mas só tem um que é um juiz, que é Deus, que julga a causa do oprimido, que julga a causa com justiça e retidão. Porque ninguém é juiz de ninguém, ninguém manda na vida de ninguém, somente Deus, né? E neste momento aqui, a escolha de Deus estava trazendo muita revolta para aqueles que tinham suas opiniões formadas, que achavam que seria eles que seriam ungidos naquele momento. Não é verdade? Então, ficai com a palavra de Deus, né? Já viu aquele ditado? Quem abre muito a sua boca tem perturbação? Então, você que é de Deus, você coloca sua cabeça no travesseiro e você dorme em paz, você dorme tranquila, você sabe o que você está plantando, você sabe da sua fidelidade com Deus, da sua integridade com Deus, mas aquelas que não estão bem, ela nunca dorme bem, só preocupado com a sua vida no sentido do mal, de planejar, de estudar a sua vida para querer fazer o mal. Nós sabemos que o Davi, ele, né, ele iria receber bastante aqui retaliações se nós formos aqui ler, né, mais à frente, mais avante aqui, mas eu só quero ficar aqui com esses versículos aqui, né, e dizer para vocês: viva para agradar a Deus, né? Jesus está voltando, o diabo já está manifestado, né? A gente só dá o que tem. Muitas pessoas não têm para dar a paz, o amor.
As pessoas só têm para dar, né, perturbação. Só tem para dar perseguição, né? E nós que somos de Deus sabemos que o nosso lar não é aqui. E que nós somos essa luz que está incomodando o inferno, as trevas, né? E nós devemos nos alegrar, foi o que o apóstolo Paulo falou. Que se ele está passando por isso, ele se alegra porque ele está agradando o céu, ele está no caminho certo. E se nós estamos no caminho certo, devemos se alegrar, não se entristecer. Sabe por quê? O que nós temos de mais precioso é a nossa salvação. Nosso tesouro maior é a nossa salvação, o Senhor, a presença de Deus. E muitas vezes pessoas, o bem maior delas são outras coisas, porque o coração dela não tem o Senhor como primeiro, né? Então é loucura para os que perecem termos a salvação, ter a presença de Deus, zelar pela presença de Deus, né? O diabo, ele manifesta, ele zomba, ele ri da presença de Deus, ele ri com inveja dos filhos de Deus que têm a presença de Deus, que têm a luz de Deus, porque o diabo, ele estava o tempo todo perseguindo Jesus. Por mais que ele estivesse ali falando, testificando da luz, o diabo já se manifestava ali querendo dialogar com Jesus. Mas Jesus, ele quis mostrar para aquelas pessoas ali que eles não deveriam dar importância para isso, porque ele não estava preocupado com o que eles estavam pensando, porque a aprovação era de Deus, não era dos fariseus, né? E sabemos que vai encontrar-se no decorrer da nossa caminhada com Cristo, vamos se deparar com essas cenas, como Jesus se deparou aqui, né? E podemos dizer aqui também que Davi estava se deparando, né? Desde aquele momento que veio a unção sobre a sua cabeça. E todos ficaram ali olhando assim, nossa, né? Podemos se dizer com olhar de desaprovando, Samuel ungindo Davi como rei, né? Tava desaprovando, olhando assim, né? Não, você é o rejeitado, está sendo ungido, não estamos compreendendo nada, né? Compreendendo nada. É dessa forma, não precisa compreender as coisas de Deus, não, né? As coisas de Deus é diferente das coisas físicas, das coisas aqui deste mundo, né? Jesus foi a própria escolha de Deus e foi rejeitado. Então, se alegrai, porque você está no caminho certo. E o Samuel levantou e ungiu a Davi. Enquanto Davi estava entre os seus irmãos, Samuel pegou a vasilha com óleo que havia trazido e ungiu. A partir daquele dia, o Espírito do Senhor veio poderosamente sobre Davi. Depois disso, Samuel voltou a Ramá. Depois que concluiu ali o que Deus pediu para ele fazer, ele voltou para outras coisas que ele já tinha que fazer, né? Pronto, já concluí, já fiz o que Deus me pediu, né? Então, ele foi fazer a vontade de Deus, já foi saindo daquela cidade ali, né? Daquele lugar que ele foi para ungir a Davi e depois encaminhou para fazer outras coisas. Então, ele tinha concluído com o êxodo que Deus tinha mandado. Amém? Eu vou ficar por aqui, mas eu creio que essa palavra ela tem falado ao coração de vocês. Essa unção acontece, né? Acontece quando ninguém a vê. Pois é. A consagração do Davi já tinha acontecido por Deus antes de ser executada fisicamente, né? E agora chegou o momento da unção fisicamente. Concluir agora o propósito de Deus, né? E essa palavra chega para você hoje porque Deus escolheu você. E Deus escolhe
e capacita também. O Espírito Santo, ele há de ensinar no que for útil. Foi isso que Jesus falou para os seus discípulos, que eu estou indo para o Pai, mas vocês não vão ficar órfãos, não vão ficar sozinhos. O Consolador, o Espírito Santo, ele vai estar com vocês. Ele vai instruir, vai fazer vocês lembrar, de tudo, e assim vocês vão poder concluir com esse propósito, dar continuidade a esse propósito, essa palavra, Vocês vão poder fazer a obra que eu fiz e realizar maiores do que a fiz. Vocês vão poder viver de milagre, porque eu chamei vocês para isso, eu dei autoridade para vocês, e vocês fazendo uso dela, vocês vão poder ver, contemplar as maravilhas de Deus, E é dessa forma. Fazendo, colocando em prática, sabendo que o Espírito Santo está nos guiando, está nos conduzindo, está nos ensinando do que for útil. Não é verdade? Para você ser alguém na vida, você precisa de fazer uma faculdade para se especializar naquela área ali. Você estuda, você vai praticando. Quando você já termina a sua faculdade, você está apto para você poder executar, a área que você escolheu ali para estudar. Assim é Deus. Ele também vai nos habilitando. Ele vai trabalhando em nós, vai nos ensinando o que for útil. E quando a colocamos em prática, vemos o poder de Deus, a materialização do poder de Deus, A escola de Deus, a faculdade de Deus é diferente, A gente vai aprendendo com o Espírito Santo, com a palavra dele. Ele revela ao nosso coração, Ele revela, ele vai revelando, do trono dele é derramado, essa unção, as coisas ocultas, pérolas, O que ele quer revelar ao coração de cada um através dessa palavra. Então, é ele que vai olhando os corações, as necessidades, para assim colocar as palavras certas, nos dar sabedoria para conduzir o que ele quer falar aos corações e assim atingir a área que ele quer atingir. Falar como ele quer, não como nós queremos, Ou seja, se preparamos, entendemos, ele vai conduzindo da maneira dele, porque ele que quer falar aos corações, Podemos ler essa palavra aqui e explicar hoje de uma maneira, amanhã de outra. Por quê? Porque ela se renova, a palavra de Deus se renova. Deus sempre vai falar diferente ao nosso coração através de um só versículo, porque Ele que conduz a palavra de Deus, ela vai renovando o entendimento também. Amém, queridos? Eu vou ficar por aqui, porque essa gravação vai ficar muito longa. E eu quero já agradecer a todos vocês aqui do canal. Que Deus abençoe poderosamente. Vocês estão me vendo pouco aqui no canal, porque eu estou apenas gravando um vídeo e a minha rotina mudou. Mas minha rotina mudou, Então vocês vão me ver em um vídeo só. Ou quando não apareço aqui, eu estou gravando gravação por áudio, Ou em comunidade, onde vocês vão poder visualizar ali a mensagem por escrito também. Amém? Mas eu não vou deixar aqui o canal, que a missão é de Deus. Deus me ungiu, me levantou para pregar a palavra dele, por mais que eu esteja atarefada. Amém? Porque esse canal foi feito para glorificar e exaltar o nome do Senhor. Se você ainda não se inscreveu, Mel Barulho. Se você ainda não se inscreveu no canal, convido a se inscrever no canal, ativar a opção todas para, no sininho, para que todas as vezes
que eu entrar, postar vídeo no canal, o YouTube vai notificá-lo para vocês poderem assistir. É importantíssimo também as curtidas de vocês no vídeo, porque vocês interagindo com as plataformas digitais, vocês mostrar para o YouTube que estão gostando da mensagem, que essa palavra tem sido abençoadora, tem acrescentado na vida de vocês e assim, né, nossos vídeos não vão ficar travados. Amém? Se você já é inscrito no canal, venho já agradecer a vocês. Que Deus abençoe, continue orando por mim e eu vou estar aqui amanhã também no vídeo. Amém? Quando Deus assim o tocar, estarei gravando 2, né? Mas, por enquanto, vai ser um vídeo só. Se eu aparecer, né, em outros horários aí, vocês vão me ver e ver aí postado aí mais outros vídeos. Fica na paz de Cristo, que Deus abençoe grandemente para a glória de Deus. Tchau, tchau.